Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos continuar então o nosso estudo. Estamos vendo o eu sou de Deus e as mentiras de Satanás. Nesse estudo nós vamos ver, são 10 eu sou de Deus. Nós já começamos no domingo passado, vimos alguns deles. E lembra, aqui a gente está vendo apenas alguns dos eu sou de Deus. Lembra que Deus, quando ele se revelou a Moisés e ele disse para ele que eu sou, ali ele estava dando como se fosse um cheque em branco, justamente porque Deus ele não pode ser contido ou definido apenas com uma expressão. Deus não pode ser definido com apenas uma expressão. Então, quando ele se revelou dizendo eu sou, ali ele estava dizendo que ele é tudo, ele é tudo de bom. E ele tem infinitas características que nós vamos levar a eternidade inteira para estudar, para aprender cada vez mais sobre Deus, e nunca vamos chegar a entendê-lo completamente, a ter toda uma definição do que é Deus. Mas ele, na sua palavra, se revelou através de vários eu sou. Por exemplo, nós já vimos 3, como quando iniciamos esse estudo, que o primeiro foi: eu sou o pão da vida, está lá em João 6,35. Eu sou a luz do mundo, em João 8,12. Eu sou o bom pastor, e está lá em João 10,11. Então, nesse início, nós começamos com os eu sou, que foram ditos por Jesus. Então lá no livro de João, existem 7 eu sous. Nesse estudo, nós estamos focando em 6 deles. Em outro estudo específico, nós vamos ver aquele que ele diz: eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, quando nós estivermos focando especificamente sobre a morte. Então hoje, irmãos, nós continuando, vamos para o quarto eu sou, que está lá em João 10,9, quando Jesus diz: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Então aqui Jesus ele se colocou como uma porta, ou seja, para chegar à salvação é necessário passar por Jesus, é preciso entrar por esta porta que ele diz que ele mesmo é. E aí o que é a mentira de Satanás? Quando Jesus diz que ele é a porta, ele é a salvação, aquilo ele está dizendo: para ser salvo, para se chegar a Deus, para se chegar ao céu, é preciso passar por Jesus. E Satanás vem com a mentira dizendo: existem muitos caminhos para Deus, existem muitos caminhos para ser salvo, existem muitas maneiras de ser salvo. Ou seja, você não precisa seguir o caminho que Deus disse que é a salvação. Deus disse que o único Salvador é Jesus Cristo. E aí Satanás diz: não precisa ser apenas Jesus. Todas as religiões levam a Deus, todas as religiões, as crenças, elas têm que ser respeitadas, e dali você pode escolher qualquer uma delas. Veja, aqui quando se fala hoje em dia, quando se fala de respeito, se fala muito além do que nós como cristãos devemos ter, aquele respeito no sentido de: eu não vou agredir ninguém, não vou fazer mal a ninguém, não vou prejudicar ninguém que é de outra religião. Mas daí a dizer que aquela religião ela pode levar a Deus também, sendo que ela não é o Evangelho de Cristo, então aí nós já não podemos fazer isso. E essa outra forma de ver a salvação que Deus traz, que ela foi prometida também lá no Jardim do Éden. Lembra que todo esse tópico aqui nós começamos lá quando Satanás disse para Adão e Eva: vocês podem comer dessa árvore porque vocês certamente não vão morrer e vocês serão como Deus. Então ali, quando eles caíram e pecaram, foi quando Deus prometeu um Salvador, que viria a ser Jesus. Mas aí, a partir do momento em que eles caíram, Satanás já começa a usá-los, já começa a usar a natureza humana para fugir do plano de Deus, para não seguir aquilo que Deus disse que seria a salvação. E aí nós temos o exemplo de Caim. Ali foi o início de uma religião que era a maneira do homem de chegar a Deus, que era o homem dizendo: eu não preciso seguir exatamente, estritamente como Deus disse para se chegar a Deus. Eu posso fazer a minha própria maneira, eu posso seguir qualquer maneira que exista, eu posso tanto fazer a minha, como se alguém já criou alguma outra maneira, eu posso seguir aquela maneira que também chega em Deus. O que importa é o coração, é a sinceridade, né?
vai se falar muito isso hoje em dia. O que importa é se a pessoa realmente está buscando a Deus, mesmo que seja por um caminho totalmente diferente do que ele determinou. Então, vamos entender aqui o exemplo de Caim. Está lá em Gênesis 4. Vamos ler do 3 ao 7. Passado algum tempo, depois que já tinha ocorrido a queda, Adão e Eva já tinham sido expulsos do Jardim do Éden. Lembra que no momento que eles foram expulsos do Jardim do Éden, ali Deus já mostrou qual era a consequência do pecado. Eles, quando comeram do fruto, eles estavam vestidos com roupas de folhas, e aquilo ali não estava certo. E já como consequência do pecado, Deus sacrificou um animal, retirou a pele desse animal, ou de vários, a Bíblia não diz quantos, e dali fez uma roupa para eles. A partir do momento que saíram do jardim, Deus já mostrou para eles o que é que acontecia por causa do pecado. Já estava ali mostrando a morte como consequência do pecado. E a primeira morte vai vir de um animal que foi usado para fazer a roupa deles. Então ali já dava a noção de sacrifício, já dava a ideia de como o pecado gera morte. Que Deus disse a Adão: se você me desobedecer e comer do fruto dessa árvore, você certamente morrerá. E aí alguém vai dizer: mas espera aí, Adão comeu do fruto da árvore e não morreu, né? Veja, como nós já falamos, a primeira morte foi a separação de Deus, e o homem, a partir daquele momento, deixou de ser imortal. Ele passou a ser mortal, ele passou a ser alguém que já estava determinado a morrer. E aí, a consequência do pecado, Deus colocou: é necessário um derramamento de sangue, é necessário um sacrifício para a remissão de pecados. E os filhos de Adão e Eva, vendo o exemplo dos pais, já que após a expulsão do jardim, começaram a fazer seus sacrifícios. E aí a Bíblia conta a história de como foi com Caim e Abel. Então, o Caim, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então ali, eles já tinham aprendido, os dois, Caim e Abel, como é que deveria se fazer um sacrifício, uma oferta a Deus. O Caim aqui teve uma ideia brilhante, entre aspas, para não dizer o contrário, de trazer um fruto da terra como oferta ao Senhor. Aí já Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, ele trouxe... Não, ali o caso de Caim, a gente vai entrar nesse tópico aí. A gente está descarregado. Não, dentro desse tópico, ali foi muito... Existem várias interpretações sobre cima disso, mas uma das principais interpretações é de que ali houve um descaso dele. Primeiro, uma desobediência, tipo assim, Deus disse como era para ser feito o sacrifício. Já tinha estabelecido: vocês pecaram, vou expulsar do jardim, um animal vai morrer por causa do pecado de vocês, e dali desse animal tirou as peles. Então ali Deus estabeleceu o sacrifício animal como derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Então pode ter um pouco de sacrifício mesmo, mas é de preguiça, né? Você falou. Mas também há muitas interpretações em cima disso. Eu creio que houve ali uma desobediência, houve ali ele não quis realmente se sacrificar para Deus, porque quis fazer do jeito dele, que iria custar menos para ele. Porque veja, quando Abel fala aqui, quando a Bíblia diz: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então assim, é como se ele tivesse levado a picanha do rebanho dele, tipo, o melhor animal, o mais novo, o mais valioso, o mais precioso que ele tinha, foi o que ele escolheu para sacrificar e entregar a Deus. Então assim, foi o melhor que ele tinha. Já a oferta de Caim, como Deus, ele explicitamente rejeita, e primeiro, veja, isso estaria mais à frente, mas trazendo logo, a Bíblia fala que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim, ou seja, a pessoa e a sua oferta. Então Deus, ele vai aqui, tem gente que diz: não, o problema da oferta dos dois não foi a oferta em si, foi o coração. Mas do que eu leio aqui, foi as duas coisas. Deus analisou o coração de cada um. Então ele analisou o coração de Caim,
viu como no coração dele havia uma rebeldia, havia uma vontade de fazer a coisa do jeito dele, e não como Adão e Eva tinham dito, ó, Deus disse que o sacrifício é animal, porque Abel não inventou isso da cabeça dele, ele não inventou a história de pegar lá um animal, sacrificar e ofertar a Deus, não foi invenção do Abel não, aquilo ali era Deus que já tinha dito como era o jeito certo, Deus já tinha estabelecido. O Caim, aí aqui onde foi uma ideia da cabeça dele, aí onde ele inventou, que ele trouxe do fruto da terra. A Bíblia diz que ele era agricultor. Essa é a minha dúvida. Teoricamente ele não criava ovelha, essas coisas. Mas aí de qualquer forma, ele poderia ter combinado com Abel, porque a questão, veja, Deus vê o coração, vê a pessoa, por isso que ele fala, aceitou ou rejeitou Abel, no caso aceitou Abel, rejeitou Caim, e depois fala da oferta. Então Deus estava vendo a pessoa e o seu coração. No caso, Deus, ele não queria apenas a sinceridade, ele queria a obediência. Ele já tinha dito o meio que deveria ser usado para fazer a oferta. Também não fala que se fala a primeira vez, né? Provavelmente pode ter sido a 15ª vez, e aqui nessa 15ª vez, passado. O passado, a Bíblia realmente ela já pula do nascimento dos dois, já pula para eles oferecendo a oferta. Então, não fala como foi a infância, a adolescência, que idade de fato eles tinham aqui, o que foi que ele... O fato é que já havia um padrão, já havia uma ordem, já havia o jeito certo de fazer. O Caim foi inventar a moda, foi inventar a coisa do jeito dele. Uma das grandes interpretações é de que ele ali não queria perder, não queria gastar com aquele sacrifício, porque no caso como foi Abel, aqui realmente ali houve uma entrega de algo de muito valor. Veja que aqui como eles eram, aqui a gente está falando do início da civilização, então não tinha dinheiro ainda aqui, não tinha muitos bens materiais. Os principais bens que alguém tinha eram os animais, tanto que ao longo de toda a Bíblia fala de quem era rico era quem tinha muito animal. Quando a Bíblia descreve Abraão, Isaac, Jó, a Bíblia enfoca muito a quantidade de animais que eles tinham. Então, para Abel, aqui houve um sacrifício. É como se eu, de repente, mal comparando, sei lá, eu fosse entregasse, sei lá, um carro para Deus, uma casa para Deus, algo de muito valor, algo de muita importância. É porque nesse ponto aqui, aí, algumas igrejas já vão distorcer, né, dizendo, venda tudo que você tem, dê para a igreja e Deus vai triplicar o que você tem. A ideia não é essa. A ideia do sacrifício é aquilo que, como Davi disse, eu não quero ofertar nada para Deus que não me custe nada, certo? Então quando o Caim traz a oferta dele, Deus, ele realmente não aceita Caim, não aceita o modo como ele agiu, não aceita a oferta que ele trouxe, ou seja, está falando do coração dele, da intenção dele, de que ele realmente não quis obedecer a Deus. É como a gente vai ver outros exemplos aqui. Não adianta eu chegar, não, eu vou oferecer uma coisa para Deus, mas é do meu jeito, é no meu tempo, é da minha forma, é quando eu quero, é do jeito que eu quero. E sem mudar quem eu sou. E o quê? E sem mudar quem eu sou. E sem mudar quem eu sou. Isso aí que é o mais importante. Então, quando Abel, ele traz a oferta dele, ele realmente estava ali de coração aberto. Ele estava realmente querendo se sacrificar para Deus. Lembra? Deus não é um Deus de sacrifício humano. Sacrifício prático mesmo, assim, morrer. As várias religiões, isso aí vai ser uma outra questão que com o passar do tempo vai surgir, elas vão colocar o sacrifício humano como uma forma de agradar a Deus, de atingir a Deus, no caso os deuses que eles inventaram. Veja que até quando Deus ali fala para Abraão trazer o Isaac como sacrifício, ali foi apenas um teste. Deus não queria que realmente Abraão fosse lá e matasse seu filho. Deus, ele não é como outras religiões que falam que para você chegar ao céu, você tem que literalmente se matar aqui e no processo ainda levar outros junto com você. Deus, ele não é um Deus de sacrifício humano. Não é isso que agrada a ele. Lógico, ele quer que você entregue a sua vida, né? Crucifique a sua vida para ele, mas vivo, estando aqui, sofrendo qualquer dificuldade em nome dele, aceitando a vida como aquilo que Deus lhe provê, né? Se Deus lhe dá uma vida que você não tem aquilo que você gostaria, mas você vai ser contente, você vai ser satisfeito, porque você vai ter o suficiente. Deus promete que vai lhe dar o suficiente.
Não necessariamente ele vai lhe dar a melhor casa da cidade, o melhor carro do ano que tem, e nem vai permitir que você faça as melhores viagens que você quer. Então, a vida cristã, ela vai partir muito do contentamento. E não é com sacrifícios que você vai manipular a Deus e fazer com que Ele lhe abençoe. Deus, Ele não vai se deixar vender. Não é um sacrifício seu que vai mudar a vontade de Deus para ser da forma como você quer. Ele já tem o plano dele, ele já tem a vontade dele, já tem tudo já definido. O que nós podemos fazer é nos entregar a Ele, entregar a nossa vida para Ele, e aí isso já é o sacrifício que Ele quer. Quando aqui o Caim fez essa oferta, ele estava ali fazendo a coisa do jeito dele, não era de fato um sacrifício. Mas mesmo que ele tivesse, sei lá, trazido toda a plantação dele, que alguém, como foi dito, né? Ele era um agricultor, era o que ele tinha, era o que ele podia dar. Mas ele podia ter chegado para o Abel: ei Abel, vamos fazer o seguinte, vai ter a oferta aí, você cuida de rebanho, eu só tenho planta, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma troca aqui, eu te dou uma parte da minha plantação, eu dou alguma coisa, mas me dá também um carneiro, uma ovelha, um animal do melhor que você tiver, e me diga quanto é que custa, que eu pago, porque eu também quero oferecer o melhor para Deus, do jeito que Deus diz, certo? Então o Abel, tudo bem, o Abel é porque ele tinha muita ovelha, por isso que ele ofereceu. O Caim não tinha ovelha para oferecer, mas ele poderia ter combinado com o Abel e ter conseguido alguma ovelha, algum animal, ter feito realmente um esforço, um sacrifício, ter combinado com ele como ele iria recompensar o Abel por ele entregar uma ovelha. E aí entra aquilo que, como eu disse, que o Davi disse: eu não quero dar nada para Deus que não me custe nada. E aí continuando, o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim ficou muito irritado e seu rosto se transtornou. E aqui já vai começando a mostrar por que ele foi rejeitado. Porque o que? Ele queria fazer do jeito dele. Quando não foi aceito, aí pronto, ele se rebelou de vez. Aí ele já estava aqui totalmente transtornado. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transformou o seu rosto. Se você fizer o bem, não será aceito. Ou seja, aqui Deus está mostrando que realmente foi uma questão de rebeldia. É só você fazer a coisa do jeito certo. Eu já disse. Lembra que aqui, para ver como não é uma questão simplesmente de Deus se revelar e estar falando com a pessoa. Porque hoje as pessoas dizem: mas eu queria ver Deus, eu queria falar com Deus. Aqui veja que o Caim está sendo repreendido, não é por Abel, não é por Adão, não é por Eva, é pelo próprio Deus. Deus chegou para ele e falou para ele: por que você está com tanta raiva? Por que você está tão furioso? Você não sabe o que é o certo? É só você fazer o certo que você vai ser aceito. E aí veja, ele falando com Deus ele estava tendo ali, dando a ele a oportunidade de um acesso direto, algo que ninguém tem mais hoje, e que as pessoas acham: não, mas se Deus falasse comigo, eu ia crer nele e obedecer. O Caim aqui é a prova de porque as pessoas, elas têm que ter primeiro uma transformação que só Deus pode fazer na vida delas. Enquanto elas estiverem com rebeldia, mesmo que Deus apareça para elas, elas vão continuar rebeldes. Então veja, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Outras versões dizem: jaz à porta. Ou seja, aqui como Caim, Abel e Adão e Eva já todos estavam caídos, já estavam na queda, já estavam sem ter aquele estado inicial de pureza que quando eles foram criados, o pecado estava dentro deles. A vontade de rebeldia, de fazer o mal, de fazer a minha vontade, de fazer o meu jeito, quando Deus diz aqui: jaz à porta, aí diz, ele deseja conquistá-lo, ele deseja fazer com que você seja escravo do pecado, que você faça a sua vontade, que você faça o que está no seu coração, fazer aquilo que você acha que é o melhor. Ou seja, ele quer lhe dominar. E aí Deus diz: mas você deve dominá-lo. Ou seja, todos nós vamos ter as nossas inclinações carnais, vamos ter os nossos desejos carnais. Enquanto nós estivermos aqui, antes da glorificação, como o pastor já explicou, em que nós teremos novos corpos, e nós seremos levados ao céu, seremos totalmente livres do pecado, nós teremos o pecado
dentro ainda de nós, e cabe a nós dominá-lo, cabe a nós não ceder a ele. Pedro vai falar justamente que nós devemos crucificar os nossos desejos carnais, não ceder a eles. Sendo que aqui o que aconteceu, para adiantar a história, depois desse episódio aqui, numa conversa direta com Deus, o Caim vai ficar com aquilo dentro do seu coração, não vai obedecer o que Deus disse, de fazer o bem, fazer do jeito certo, e ele vai e mata o seu irmão. E depois ainda é estritamente, assim, terrivelmente mal criado, insolente, rebelde com Deus. Quando Deus vai perguntar: cadê o Abel? Aí ele: e acaso eu sou o babá do meu irmão? Ali era para Deus ter, se fosse a gente, né, teria explodido ele em bilhões de pedaços naquele instante, né? Mas Deus ainda, na sua misericórdia, como a Bíblia diz, são as misericórdias de Deus a causa de não sermos consumidos. Deus ainda permite o Caim continuar vivo, ele ainda vai construir uma cidade, vai dar o nome do filho dele, e ali é o começo da civilização ímpia, da civilização que rejeita Deus, que não obedece a Deus, que não quer saber nada de Deus, que vai ser, inclusive vai se chamar Enoque essa cidade. Então, quando Jesus disse: eu sou a porta, que entra por mim será salvo, ele estava estabelecendo o caminho, o jeito de fazer, e começou aqui em Caim, a rebeldia contra isso. Então, atentou o Senhor para Abel essa oferta, mas para Caim sua oferta não atentou. Caim ofereceu uma oferta que não agradava a Deus, que não era como Deus tinha ordenado, enquanto Abel trouxe o melhor de suas crias, conforme o padrão que Deus já tinha estabelecido. Que aquele cordeiro era o melhor do seu rebanho, certo? Lembrando, era a ideia de um sacrifício que realmente custava para ele. Eram as primícias, ou seja, era o melhor animal que ele tinha. E a forma de oferecer esse animal era com derramamento de sangue. E está lá escrito em Hebreus 9:22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então Deus já estava estabelecendo: a consequência do pecado é a morte, e uma forma de falar em morte é derramamento de sangue. Então o animal ali que estava sendo sacrificado era por causa do pecado, e que tudo isso que Deus tinha estabelecido era apenas uma figura, uma coisa ilustrativa do que iria ser aproximadamente uns 4.000 anos depois, a morte de Cristo, certo? Que vai ser quando ele realmente, como um cordeiro, e a Bíblia fala várias vezes em Jesus como um cordeiro que é sacrificado, e ali era a paga, ou realmente toda a consequência do pecado que iria para nós, foi para Jesus, e ali ele foi sacrificado. Então, aquele cordeiro lhe custava caro, era aquilo que iria apontar para o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que Deus não aceitou simplesmente ele trazer aquelas plantas lá, aquela coisa que ele vai plantar, que ele vai cuidar, que vai colher e depois vai ofertar lá. Aí eu já vi na internet pessoas falando: mas depois lá em Deuteronômio Deus vai dizer que ele quer ofertas também da plantação, ele quer também lá planta. Então o problema de Caim não foi que não teve derramamento de sangue, foi por causa do coração dele. Aí eu discordo dessa visão já no cima do que eu falei. Mais à frente, Deus, para o povo de Israel, vai estabelecer que ele também quer sacrifícios, no sentido de coisas que você oferta a ele, coisas que você tem. Como eles eram uma sociedade de agricultura, eles também plantavam muito. Tem lá as ofertas de cereais, tem lá as ofertas que envolvem comida sem ser carne, sem ser com sangue. Mas aquilo dali é apenas mais uma forma de você demonstrar a Deus que você confia nele e não naquelas coisas para você ter o seu sustento. É apenas uma questão de obediência. Porque inclusive essas ofertas que eram dadas de comida, elas também iam para ajudar pessoas que não tinham. Então, não é porque Deus mais à frente vai aceitar plantas, comida, como forma de oferta, que quer dizer que o problema de Caim foi porque ele ofereceu, não quer dizer que ele ofereceu planta e daí era o problema, certo? A Bíblia deixa claro.
A exigência de derramamento de sangue para o perdão, já naquele ponto ali, era central, era muito importante. Abel, ao oferecer um sacrifício com sangue, demonstrou que entendeu e respeitou esse princípio espiritual da consequência do pecado. Olha, seus pais, Adão e Eva, pecaram, vão morrer, e o pecado gera a morte. A primeira morte que está aqui foi desse animal. Então, o Abel demonstrou que ele entendeu isso, que ele realmente viu que o pecado é algo terrível, que gera a morte. Então, o sacrifício de Abel, ele aponta para Cristo, que derramou seu sangue como sacrifício perfeito para o perdão dos pecados. Porque o sacrifício de Cristo só ocorreu uma vez por todas, para sempre. O sacrifício animal, ele tinha que ficar sendo repetido, porque não era um sacrifício perfeito. Então, durante toda a existência da humanidade, até Cristo, Deus esperava que o povo que buscava Ele oferecesse sacrifícios a partir de animais. Só que como esse sacrifício não era perfeito, né, tinha que ser repetido. Quando Jesus veio para a cruz e morreu, aquele sacrifício perfeito ocorreu de uma vez por todas. Jesus nunca mais vai morrer numa cruz. Jesus nunca mais vai vir encarnar de novo para ser açoitado, para ser humilhado e no fim morrer numa cruz como ele fez. Aquilo ocorreu apenas uma vez por todas, porque era um sacrifício perfeito, definitivo. Então, são essas questões, né? Como eu falei, a atitude do Caim, a natureza da oferta e a qualidade da oferta. Tudo isso estava errado nele. E de um modo geral, como eu falei, era a desobediência do padrão que Deus tinha estabelecido. Outras passagens da Bíblia também vão dar a ideia dessa questão da maneira, da forma que Deus estabelece. Ele quer daquele jeito. Nadab e Abiú, que foram dois filhos de Arão, que pegaram seus incensários, colocaram fogo neles e acrescentaram incenso. Veja, aqui eram dois filhos de um sacerdote de Arão, foi o primeiro sacerdote do povo de Israel. Uma hora lá que acabou o fogo, e havia um fogo lá que uma das funções dele era de manter aquele fogo aceso. Por alguma maneira aquele fogo apagou, e aí havia uma maneira correta de acender aquele fogo. Eu não pesquisei aqui, não tenho aqui, mas havia uma maneira correta de acender aquele fogo. O papel deles era acender aquele fogo, mas eles não fizeram da maneira correta. Eles simplesmente pegaram qualquer fogo lá, pegam uma tocha aí no meio do acampamento, qualquer canto, trouxeram, isso está lá em Levítico 10, 1 e 2. E aí eles pegaram um fogo qualquer e trouxeram um fogo estranho perante o Senhor, sem que ele lhes tivesse ordenado. E aí, aqui nessas passagens do Velho Testamento, Deus ele já trazia uma consequência, um castigo imediato. Nesse caso deles, eles trouxeram esse fogo estranho, e aí, então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. É interessante a gente ver que Deus, depois ele não vai agir dessa forma, de maneira com todo mundo, né? Por exemplo, hoje, quantas pessoas não blasfemam contra Deus, fazem todo tipo de coisa absurda, e Deus não vai lá e manda um fogo. Então isso revela um aspecto de Deus, além da sua justiça, mais uma vez, da sua misericórdia. E aí Deus, ele diz que dele não se zomba. É nós que devemos ter o cuidado de, na nossa atitude, no nosso dia a dia, não zombar de Deus com aquilo que nós fazemos, que nós dizemos, porque talvez Deus não vai mandar um raio nos queimar, um fogo vindo nada e nos queimar totalmente, mas vai ter consequências. Então, aqui em Nadab e Abiú, eles ofereceram um sacrifício não autorizado, agindo de forma irreverente e contrária às instruções de Deus, tá certo? Então, nesse aspecto aqui do eu sou a porta, eu quis focar muito na questão, nós temos de obedecer os mandamentos de Deus da forma como Ele ordena, certo? Isso, aí alguém vai dizer, é só no Velho Testamento. A gente também tem aquele exemplo de Ananias e Safira, certo? Que quando vai ser lá já na igreja primitiva, e aí logo ali no início, Deus, ele quis também dar para a igreja um exemplo de como ele leva as suas coisas a sério. Ele não admite falsidade no meio da igreja, ou mentira no meio da igreja. Então está lá em Atos 5, do 1 ao 5.
Um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, também vendeu uma propriedade. Com a concordância dela, reteve parte do dinheiro para si. Veja que esse com a concordância dela é o que vai justificar mais à frente a mulher dele morrer também. Porque tanto ela concordou no início, e no final ela vai mentir também. Ele reteve parte do dinheiro para si, mas trouxe o restante e o colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Mais à frente, quando aparece a mulher dele, e aí Pedro pergunta: você vendeu o terreno por tanto? Ele diz: foi vendido por tanto, que foi a quantidade que eles entregaram na igreja. E aí na mesma hora, Pedro também fala: eis aí os que vieram buscar o teu marido morto, e agora eles vão levar você também. Na mesma hora ela morre. Então, ali, por que Deus agiu assim nesse momento? Porque ali era o início da igreja. Lá em Atos conta, é quando a igreja está sendo formada. Então Deus estava querendo estabelecer ali um padrão de santidade, um padrão de seriedade, de verdade, que deveria ser uma característica da igreja. Deus não vai sair matando todo mundo dessa forma. Mas quando está lá em 1 Coríntios 11, de uma forma mais lenta, mas que no fim acaba isso, Deus também vai dizer, quando ele fala da Santa Ceia, que as pessoas tomam de maneira irreverente, de maneira em pecado, que as pessoas que tomam a ceia de maneira errada, sem ter limpo seu coração, sem estar em uma atitude de arrependimento, de pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, se entregando a Ele, essa pessoa, aí Paulo vai dizer: é por isso que tem entre vocês muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, né? O dormem aqui é uma poesia para a morte. Então, a consequência pode não ser imediata, não pode ser assim na hora, como foi para Ananias e Safira, Nadab e Abiú, mas em algum momento as coisas acontecem. Às vezes a pessoa diz: mas por quê? Fulano era tão bom, né? Às vezes por fora todo mundo achava que a pessoa era uma pessoa maravilhosa, mas dali pode, isso eu estou falando pode, certo? Não estou determinando nada, dizendo que a história de um ou de outro foi por causa disso ou daquilo. Deus é quem sabe. O importante para a gente é tirar isso como lição para nós, para vivermos numa vida que realmente não vai ser de falsidade, não vai ser de mentira, como foi Ananias e Safira, que uma hora pode não ser do jeito deles, na hora, né? Mas uma hora Deus vai atrás, uma hora Deus vai e faz, a pessoa pode chegar até a morrer. Começa com fraco, depois pode ficar doente e depois do ruim. Eu ainda tenho outros exemplos aqui, mas avançando para o próximo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse daqui também é muito parecido com o anterior. Também fala, quando Jesus no anterior disse que era uma porta, fala para entrar por essa porta. E aí depois tem um caminho, você entrou pela porta e tem esse caminho. Então não é apenas uma questão da pessoa dizer que eu creio em Jesus, né? E aí de alguma forma ela passou pela porta, mas aí ela não quer seguir o caminho de Jesus, não quer seguir a verdade de Jesus, não quer seguir a vida como Jesus fala que é para ser vivida. E aí, para essa questão aqui, vamos enfatizar também o ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí vai vir uma grande mentira de Satanás, que esse, como eu disse, esse eu sou e o anterior estão muito ligados, muito conectados, que os exemplos são até parecidos. Quando ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim, Satanás vai dizer: qualquer religião, qualquer verdade pode levar a Deus, qualquer maneira que você buscar a Deus, buscar a verdade de Deus, é válida, é justa, o que importa é o seu coração. Alguns dos exemplos que eu peguei aqui, por exemplo, Saul, quando ele foi consultar a feiticeira de Endor. Veja, o Saul, ele tinha sido ungido por Samuel, tinha sido colocado como rei de Israel, e ali no momento em que Samuel já havia morrido, e que ele ficou desesperado, e ele não tinha realmente uma relação direta com Deus, ele não tinha aprendido. Por esse exemplo, você não vê que ele não aprendeu nada com Samuel.
Ele não aprendeu com Samuel a como ter uma relação com Deus. Tanto que ele ficou numa extrema dependência do próprio Samuel. Ele achava que para chegar em Deus, ele passava por Samuel. Ele precisava falar com Samuel. Ou seja, Saul ele se deixou enganar pela mentira de Satanás e achar que existem vários caminhos para se chegar a Deus. Que principalmente são homens que me levam a Deus. Nós não devemos nunca achar, por exemplo, que é o pastor que vai nos levar a Deus, que é esse ou aquele outro profeta de Deus, assim, alguém que vai nos levar a Deus como um caminho. Não, eu tenho que passar por ali, eu tenho que ir ali. Então veja, Samuel já tinha morrido, e aí ele fica desesperado. Ele estava lá nessa época, Israel estava em constante guerra com os filisteus. E aí quando Samuel morre e ele fica, pelo amor de Deus, o que é que eu vou fazer? E aí lembra, Saul, em algum momento anterior, obedecendo a Deus, ele já tinha proibido feiticeiras, bruxos, toda a espécie de paganismo que já havia lá na terra de Israel. Ele já tinha proibido, obedecendo a Deus, ele já tinha feito com que tudo aquilo fosse banido. Mas quando chega num momento em que ele precisa falar com Deus, em vez de alguma maneira ele procurar a Deus diretamente, ele tentar falar com Deus, procurar se aconselhar com os profetas que havia em Israel, ele acha, não, eu dependo de Samuel, eu preciso falar com Samuel. Só que Samuel morreu. Como é que eu vou fazer isso então? Eu acredito que alguém pode ter chegado para ele e dizer, tem uma feiticeira que mora lá em Endor, que se você for procurar ela, diz que ela fala com os mortos. Lembra, Deus já tinha proibido terminantemente falar com os mortos. Isso já era algo totalmente proibido. Ao longo de toda a Bíblia, Deus deixa claro, e especialmente lá em Lucas 16, nós vamos ver, não há acesso entre nós vivos aqui e os mortos. Deus proibiu esse tipo de comunicação, esse tipo de acesso. Isso não existe. Isso, tem várias questões, né? E não podia nem pegar no animal morto, mas especialmente você ir atrás de falar com alguém morto. Isso Deus já tinha proibido no Levítico. E aí o Samuel, achando, não, eu tenho que falar com Samuel, o Saul, né? Eu tenho que falar com Samuel. Não quero saber não. Onde é que tem essa mulher aí? Vamos atrás dela que ela vai me fazer falar com Samuel. E aí nessa passagem, essa bruxa vai lá e de algum modo invoca Samuel. Eu creio que não era Samuel. Tem quem fique na dúvida, porque lá nesse texto, o texto diz que Samuel respondeu a Saul. Mas eu creio que aquilo ali é uma figura de linguagem. Aquilo ali está narrando. Na cabeça de Saul era o Samuel. Então, quando a Bíblia diz lá que Samuel falou com ele, tarará, tarará, aquilo ali não é o Samuel de verdade. Vamos abrir essa passagem só para a gente ver. É 1 Samuel 28. 1 Samuel 28, do 7 ao 20. Lembra, o Samuel já morreu no capítulo 25, certo? E aí vai Davi a ver com os filisteus. Aí no 28 é quando o Saul vai procurar a bruxa, porque ele queria falar com Samuel, a bruxa de Endor, uma médium de Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus seus exércitos para fazer guerra, vamos pular, irmãos, para o 6, para o 5. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito seu coração. Ou seja, Saul viu que os filisteus estavam se preparando para atacar ele. E consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Certo? Veja aqui que de algum modo ele ainda procurou, mas ele não teve resposta. E aí entra a questão de, se eu quero de Deus uma resposta e ele não me dá, a mim cabe esperar. A mim cabe, então eu não vou fazer nada, vou continuar confiando em Deus. Eu não estou tendo uma resposta dele, mas eu não vou fazer uma besteira, fazer um desespero, porque Deus está silêncio comigo, ele não está falando comigo. E aí Saul ele é especialista em fazer besteira, né?
Hã? Ele é o rei de fazer besteira. Pois é, tipo assim, quando está numa situação que ele está agoniado, ele vai lá, peraí, qual é a besteira que eu vou fazer agora? Aí ele escolhe uma. Tem pelo menos outras 3 no passado que ele fez. Então nessa daqui, quando ele se vê agoniado, quando ele se vê perturbado, tem um cara ali querendo me matar, um monte de soldado que quer invadir o meu reino e matar todo mundo, o que é que eu vou fazer? Em vez de confiar em Deus, em vez de esperar em Deus, em vez de, Deus, eu ainda procurei aqui, consultou ao Senhor, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ele procurou, certo? Mas como ele não teve a resposta, aí, pois então eu vou dar o meu jeito. E aí é onde a gente se lasca, sempre que a gente tenta dar o nosso jeito. Quando a gente deixa de obedecer a Deus, confiar nele para fazer as coisas do nosso jeito, aí é onde a gente vai se lascar. O que é que o Saul faz? Ele disse aos seus criados: buscai uma mulher que tenha espírito de feiticeira. Lembra? Mas alguns capítulos antes ele tinha proibido isso, tinha expulsado de todo Israel esse tipo de atividade, de feitiçaria, de pessoas que consultavam os mortos, que tinham espírito de feitiçaria. A própria mulher de Israel, que eles consultaram isso. Mais à frente ela vai dizer. E aí ele diz: para que eu vá a ela e consulte por ela. E o que é que ele queria consultar com ela? Queria falar com Samuel. Ele achava que só chegava em Deus por Samuel, para ver como é o perigo da dependência humana, né? E os seus criados disseram: eis que em Dó há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E aí ele vai até lá. Pronto, o foco aqui aí a mulher chega, vamos pular para o 11. Não é no 9 e 10 que ela fala exatamente isso, né? De que, mas o Saul proibiu. Eu digo, não se preocupe não, tá tudo bem, não vai acontecer nada com você. Foi escondido, tá? Ele nem, mas no início ele nem se identificou, né? E aí foi no 9, né? Saul se disfarçou. Depois a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Aqui é como a irmã está dizendo, provavelmente ela já reconheceu ele, mas vamos nesse teatro, né? Vamos fingir que eu não sei quem é você, e você está aqui pedindo uma coisa errada, vamos em frente. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Lembra que foi Deus que tinha expulsado, mas não se preocupe não, que eu estou aqui para lhe proteger. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E esse aqui é um dos pontos que eu também creio que não era Samuel, porque Samuel não ia subir. Quem sobe é quem está onde? Quem está embaixo. Samuel, quando morreu, ele certamente não foi para baixo, ele foi para junto do pai, foi para junto, como era no Velho Testamento, do seio de Abraão. Ele estava ali com Deus, em cima. Então é só essa parte aqui: a quem eu farei subir, né? A quem eu vou invocar do reino dos mortos? E aí ele diz: faz-me subir a Samuel, porque era a confiança dele. Em vez de ele estar confiando em Deus, seguir os mandamentos de Deus, esperar em Deus, ele não precisa de Samuel. E aí vendo depois a mulher de Samuel gritou em alta voz, e a mulher falou assim dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo é Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. De novo, deuses, aqui está inclusive com D minúsculo. Deuses no Velho Testamento era muito uma palavra para demônios que sobem da terra. Então, o que vai aparecer mais à frente aqui, para a gente não se alongar muito nesse texto, eu creio piamente que o que vai aparecer mais aqui na frente, que vai falar com Saul, não é Samuel, é um desses deuses, um desses demônios. Mesmo que, por exemplo, no 15 e no 16 está escrito: Samuel disse a Saul. E no 16: então disse Samuel. Eu já vi alguém dizendo: tá vendo aqui, Samuel disse a Saul. Então disse Samuel. Então era o Samuel. Eu creio que aqui é uma questão de narrativa, como o texto, a poesia, a narrativa do texto aqui está descrevendo uma situação que na cabeça do Saul era o Samuel. Então ele só está contando a história. Para o Saul, aquele era o Samuel, ele realmente acreditava que era o Samuel.
e daí o texto está indo na linha dele. Mas é justamente os versículos anteriores que vão deixar claro que ali era um Deus com D minúsculo, ou um demônio, que estava se disfarçando de Samuel. Mais à frente a Bíblia vai dizer que, ainda que venha um anjo de luz e nos traga outro evangelho, a gente não deve aceitar, deve ser anátema. Quanto mais aqui, que não foi nem de anjo de luz, foi como Samuel, era uma aparência humana. Ou seja, uma das principais características do Satanás, dos seus demônios, é de se disfarçar, é de fazer parecer com algo que ele não é. Deus proibiu. Eu não creio que aqui Deus ia ter permitido que Samuel voltasse lá do céu, viesse à terra para falar com Samuel, com Saul. Porque Samuel não ficou. Sim, ainda tem isso. Tanto é que não era o próprio Samuel, mais um motivo, né, que o que ele vai dizer, que o que ele fala não vai se cumprir, né? Então, aqui no exemplo de Saul, a gente tem alguém que, num ato de desespero, numa situação difícil, numa situação que está sem ter quem recorrer, sem ter a quem pedir ajuda, nós sempre devemos voltar a nossa atenção para Deus, nos entregar a Ele, e não, eu vou atrás de uma feiticeira, vou atrás de um médium, Oi? O mau conselho sempre vai existir. Sim, o mau conselho sempre vai ter. Alguém perto pode dizer: minha esposa morreu, meu marido morreu, meu filho morreu. E a forma como Saul já estava articulado com medo, e o homem fez ele ficar pior. Sim. Realizar o que ele Sim, com certeza. A ideia é que, veja, Samuel, o Saul, desde que ele passou a desobedecer a Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus já tinha se retirado dele. Ele já não estava mais habitado pelo Espírito Santo. Então, por isso que ele passou a ser habitado por um espírito do mal, que é inclusive isso que vai provavelmente fazer ele: não, peraí, já que Deus não está falando comigo, eu vou ali atrás da feiticeira. Trazendo para nós, isso, como eu disse, pode ser que numa situação difícil, de desespero, talvez pela morte de alguém, o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, ou alguém que você admira muito, alguém que você tem muita confiança, era o seu modelo, o seu exemplo. Se essa pessoa, pode ser que ela caia, pode ser que ela morra, e aí? A sua confiança, a sua forma de chegar a Deus, todo o seu relacionamento com Deus estava baseado em uma pessoa? Se a sua fé está baseada em uma pessoa, na hora que for preciso dessa fé, ela vai falhar. Ela vai ser como Jesus falou, aquele homem que construiu a sua casa na areia. Quando vier a chuva, a tempestade, vier e alagar e destruir tudo, quem fez a sua casa na areia, ou seja, quem colocou a sua fé, a sua confiança, a sua dependência em homens e seres humanos, vai ser levado, vai ser destruído, vai se perder. Somente quem colocou a sua fé, ou seja, construiu a sua casa em cima da rocha, que é Cristo, é quem vai vir a tempestade, vai vir as chuvas, vai vir os problemas, as dificuldades, as provações, as tentações, as tribulações, as perdas, as mortes, as fomes, as guerras, tudo de ruim que pode acontecer no mundo, e essa pessoa continua confiando em Deus. Somente quem realmente colocou a sua fé em Cristo, em Deus. E, como diz o caminho, o versículo que Jesus falou, que Ele é o caminho, ou seja, a forma de viver, o caminho que vai perseguir, que eu vou andar até chegar no céu. A verdade não é a minha verdade, não é aquilo que qualquer um vai falar para mim, aquilo que está escrito na Bíblia. A vida, como é que eu vou viver a minha vida, como é que no dia a dia, nas situações difíceis, nos problemas, nas necessidades, a quem eu vou recorrer? Atrás de quem eu vou? Vou procurar ajuda de quem? É de Deus? Ou eu vou confiar no homem que vai falhar, que vai decepcionar? Deus, Ele nunca vai falhar nem vai decepcionar, mas se você colocar sua confiança em homens, pode ter certeza, na hora que você mais precisar, se não for um servo de Deus, se não for realmente alguém que está ali no caminho de Deus, essa pessoa que você pode confiar tanto, ela pode lhe falhar. Lembra, ao confiar em Deus, Ele pode muito bem usar alguém para lhe ajudar, para lhe abençoar, para lhe tirar de uma situação difícil, mas nunca coloque a sua confiança, a sua dependência, de fato, nessa pessoa. A Bíblia fala para nós não confiarmos, no caso, como devemos confiar em Deus, confiar em outro ser humano. A Bíblia diz,
maldito aquele que confia no outro homem. Justamente por quê? Porque se você confiar nele, na hora que ele mais precisar, que você mais precisar, aquela pessoa vai falhar. Então, fechando aqui esse tema, esse tópico sobre o caminho, a verdade e a vida, com mais alguns versículos. Provérbios 14 e 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quando Jesus fala que ele é o caminho, se você for em qualquer outro caminho, ele no fim vai conduzir à morte. E lembrando que mais importante do que a morte física aqui, a morte espiritual eterna, certo? Qualquer outro caminho não vai lhe conduzir à vida eterna. Também eu achei muito interessante Jeremias 10 e 23, que diz: eu sei ao Senhor que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Ou seja, não cabe a nós dizer como é a forma de seguir o caminho, de fazer segundo a nossa própria sabedoria, a nossa própria vontade. E aí, o que é que os homens vão fazer nessa história do caminho? Como seguir a Deus? Vai vir o pluralismo religioso. Vai vir aquela ideia de que todas as religiões são igualmente válidas e levam a Deus. Essa ideia tenta eliminar as diferenças entre as crenças e promove uma ideia de que todas as experiências espirituais são caminhos legítimos para a salvação. Ou seja, se você está tendo ali uma experiência, se você está ali sentindo, está ali, eu estou realmente aqui vivendo algo que eu sei que é Deus que está agindo, mas será que realmente é? Porque se estiver infringindo algum princípio bíblico, se de algum modo não estiver de acordo com o que Deus fala, pode ser que você está vendo ali um espírito de uma pessoa, um parente seu, e ali você pode ser enganado, como foi Saul. Isso também se mostra, nessa questão dos caminhos, no ecumenismo, que é aquela questão de trazer todas as religiões, todo mundo junto, vamos todo mundo se amar, porque todos os caminhos levam a Deus. E aí, uma mentira de Satanás vai ser: as diferenças doutrinárias não importam, importa que está todo mundo junto. Não importa se a gente diverge aqui um ponto ou outro da Bíblia, se eu creio que Maria leva ao céu também, você crê que só Jesus, está tudo bem, a gente pode aqui, todo mundo junto, adorar a Deus. Alguns versículos contra isso. 2 Coríntios 6, 14 a 15 vai dizer: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há entre a luz e as trevas? Porque veja, ele está chamando de trevas aqui, ou iniquidade, vai ser justamente aquilo que não bate com a palavra de Deus. Qualquer outra religião, qualquer outro ensino que prega alguma coisa, que tem um ensinamento que bate de frente com o que a Bíblia diz, nós não devemos ter comunhão, nós não podemos estar ali juntos, especialmente numa maneira de cultuar, adorar a Deus. O máximo que poderia ainda haver algum tipo de parceria seria em relação a algo de algum tipo de boa obra, alguma coisa que a pessoa possa ali fazer para ajudar alguém, mas sem misturar ali naquele momento algo de adoração a Deus. Porque dependendo da situação, por exemplo, uma tragédia, uma situação em que, por exemplo, essas enchentes que teve lá no Rio Grande do Sul, está tendo agora lá em São Paulo, está tendo também, em várias regiões. Numa hora dessa, para ajudar as pessoas elas vão precisar primeiramente de um alimento físico, vão precisar de alguma ajuda. Então pode ser que haja algum tipo de cooperação para ajudar essas pessoas, mas quando entra no espiritual, quando entra na questão de como adorar a Deus, de como chegar a Deus, aí não há comunhão, não pode haver nenhum tipo de ajuntamento. Tem também uma coisa que eu achei bem interessante, que existe um movimento chamado coexiste, ou coexistir, que é até um símbolo, que dentro desse símbolo existem várias religiões, que tem o Islã, o judaísmo, o cristianismo, o budismo. Esse é um movimento que ele é usado para promover tolerância e paz entre as crenças. Ou seja, todo mundo pode junto aqui viver, cada um na sua religião, mas vamos fazer o bem para todo mundo, vamos viver juntos aqui. Até lá no Oriente Médio hoje em dia já tem um movimento chamado Crislã, que é uma união entre o cristianismo e o islamismo e o judaísmo. Estão fazendo lá até um templo, são 3 templos no mesmo lugar, um para o judaísmo, outro para o cristianismo e outro para o islamismo. Então,
É aquela ideia, a mentira de Satanás. Todas as religiões têm alguma coisa de verdade e podem levar a Deus. E aí a resposta bíblica vai ser: pois há um só. 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Que é um complemento também de Êxodo 23, quando Deus diz: não terás outros deuses além de mim. Então, irmãos, nós vamos parar por aqui. Vimos hoje mais 2 eu sou de Deus, que foi: eu sou a porta e eu sou o caminho, a verdade e a vida. No próximo domingo nós vamos continuar. Ainda tem mais alguns eu sou de Deus. Espero que todos estejam aqui para isso. Vou pedir ao pastor Laércio para fazer uma oração para encerrar esse tempo agora. Antes de fazer a oração, agradecendo por essas mensagens e também dizendo que no próximo sábado, de 4 horas da tarde às 6h30, nós vamos ter encontro de casais. Vai ser um encontro de casais muito abençoado. Os casais estão sendo atacados, as famílias estão sendo atacadas através da destruição dos casais. Então, se você fortalecer os casais, você fortalece as famílias. E nesse encontro de casais não há mensagem apenas para maridos e esposas, há para pais, para mães, inclusive para avós e avós, ou pessoas que poderão ser conselheiras. No caso, todos nós que somos crentes mais maduros, pessoas nos procuram com problemas conjugais. Então você diz: por que é que eu vou para o encontro de casais? Eu já sou viúva, ou eu não encontrei uma pessoa ainda. Vá para você aprender e para você se tornar um conselheiro. Então, quinta-feira nós temos o nosso cinema na IVB, com filmes de transformação de vida. Começa às 19 horas. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelos teus eu sous. O Senhor é tudo o que precisamos. Temos tudo o que precisamos em Jesus. Ele é a nossa luz, é o nosso pão, Ele é o nosso caminho, a nossa porta, a nossa verdade. Ele é a ressurreição e a vida. Portanto, Ele é tudo o que precisamos. Obrigado pela vida do Misael, ele está trazendo essas mensagens para nós, e na escola dominical, Senhor Deus, pelo Flávio e Johanna, eles estão trazendo os estudos bíblicos sobre santificação. Traz-nos aqui no próximo domingo para mais alimentação espiritual. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém. Bom dia.